E eu gostaria de, ao tempo, enquanto Fabiana chega aqui à tribuna, convidar a senhora Yaraci, subsecretária da Secretaria de Educação, para fazer parte aqui da nossa mesa também. Bom dia, vereadores. Eu quero saudar a mesa na presença do nosso ilustre, quem convocou, né, Elias Natan. Saudar a mesa também na figura do meu amigo vereador Falcão, meu conterrâneo lá da Orla. Então, a gente, fazendo esse debate sobre o Comitê de Homens pelo Fim da Violência, é de extrema importância a gente debater algumas das ações que o município fez nos últimos anos e, principalmente, o futuro, tanto desse comitê como das políticas públicas para as mulheres. Quando debatemos a criação da Secretaria da Mulher, eu quero dizer, nobres vereadores, que não foi uma pauta de partido político. Foi uma pauta reivindicatória do movimento de mulheres. Movimento esse que não tem dona, não tem dono, não tem sigla partidária, não tem coloração, ele não é nem azul nem vermelho. Hoje, por exemplo, eu que milito nessa pauta há muito tempo, eu não sou filiada a nenhum partido político. Kátia Contreras já é do PCdoB. Outras figuras que compõem o conselho também não têm partido político. Eu, como muitos sabem, fiz parte da disputa eleitoral, não sendo candidata, mas sim propondo, discutindo, até porque eu acredito que todo cidadão ele tem por obrigação participar das ações da sua cidade. E essa atividade hoje é de extrema importância, principalmente porque a gente vai estar chamando não só os homens para esse debate, e sim toda a sociedade. Porque o impasse que está posto hoje nessa sociedade, que vem hoje pontuando ações de extremo conservadorismo, ações de regressão a algumas pautas sociais, a gente tem que levar em consideração o porquê disso. Tivemos uma eleição na maior potência mundial, que foi a eleição de Donald Trump, e eu acho que isso está dizendo muito para o mundo, né? Não é à toa que se elege um cara com algumas ações reacionárias como ele. Um cara que, por exemplo, diz que imigrantes não têm que participar desse país, que imigrantes não são bem-vindos. Imagine se a gente, aqui em Camaçari, dizer que os imigrantes não são bem-vindos, que as pessoas que vêm de diversas partes do Brasil, do Estado, até do mundo, compor nossa cidade, eles não são bem-vindos. Imagine só o que seria Camaçari sem a presença de pessoas de fora. E a gente sabe que grande parte dessas mulheres vítimas de violência são mulheres que aqui estão sozinhas. São as mulheres que são atendidas no centro de referência, elas não têm referência familiar, elas não têm base. Até porque quando a mulher é vítima de violência, quando ela está no seio da sua família, ela busca apoio dos seus irmãos, de outras pessoas. Mas imagine essa mulher imigrante que veio lá de Eunápolis, como uma das mulheres que a gente vem acompanhando a situação dela. Uma das mulheres, nobre vereador, que foi expulsa do seu próprio apartamento no Minha Casa é Minha Vida, e o homem disse que lá ela não ia continuar a ficar. Foi, Kátia? Muitas das mulheres que hoje são vítimas de violência, elas não conseguem romper esse ciclo de violência porque elas são sozinhas na cidade. Elas não conseguem um espaço para ter as suas angústias ouvidas. E aí ela busca o centro de referência, ela busca a DEAN. Imagine com a extinção dessa secretaria, essas mulheres vão buscar aonde? Elas vão para onde após a extinção? Porque, e aí, assim, o prefeito eleito Edinaldo, ele, enquanto legislador que participou dessa casa, ele tem que ter a sensibilidade, sim, de ouvir a sociedade. Não a sociedade que diz que a secretária da Mulher foi cabide de emprego. Eu tenho críticas, fiz muitas críticas a essa secretaria assim, e continuo fazendo. Né? A gente, no Conselho, a função do Conselho é a função de fiscalizar e propor. Então, lá no Conselho, a gente tem posição. Né? E uma das posições que a gente tem no Conselho Unificado é que a gente não vai permitir esse retrocesso. E eu tenho assim, muita clareza sobre isso, até porque eu sou uma pessoa conhecida na cidade e fiz campanha para Edinaldo, sim. Né? A gente defendia, e aí eu já falei em alguns espaços, e eu vou reafirmar, Camaçari não votou no Democrata.
Camaçari não votou no democrata, não. Camaçari disse não ao modelo político enfadonho, corrupto, que ao longo dos 12 anos faliu nossa cidade. Então tem que ser dito isso. O município quer mudanças, e mudanças emergenciais. O caos que está instalado no município não é a culpa da Secretaria da Mulher. A inoperância de algumas ações não está na Secretaria da Mulher. Então, a inoperância funcional de pessoas que não têm comprometimento político, sim. E pessoas que são funcionários públicos, sim. Porque eu acho que no domingo, quando a sociedade também foi debater, foi para as ruas, a gente também tem que ver qual é esse modelo de judiciário que a gente quer. Será que é um judiciário que também não se coloca enquanto participante da sociedade? Porque um juiz hoje, ele ganha mais de 50 mil, né? Alguns espaços hoje do judiciário, eles se acham para cima de qualquer condição da sociedade. Então, assim, hoje a nossa posição é uma posição de reestruturar uma Secretaria da Mulher, é uma posição de dizer aos homens que eles são participantes dessa luta, sim, e que nós precisamos melhorar o arcabouço da nossa cidade. Porque Camaçari é uma cidade que tem anos-luz de atraso. E a gente sabe disso, né? Porque, assim, nos últimos anos, como é que a gente pode pensar em uma cidade que não tem uma política emancipatória básica, que são as creches, né? Como é que as mulheres conseguem participar do mercado de trabalho, das atividades políticas? E aí que é a prova. Hoje, só temos uma vereadora, e eu até fico muito triste por ter se retirado dessa sessão, uma sessão tão importante para as mulheres de Camaçari. Ela, infelizmente, de repente, alguma coisa mais importante, e ela aí se retirou, mas eu fico muito triste, até porque no próximo pleito, nós não teremos mais mulheres aqui. Será que esses homens, que por mais que sejam sensíveis à pauta das mulheres, vão conseguir ecoar o que acontece lá fora? Porque hoje a sociedade, ela precisa mais do que nunca sair dessa condição de passividade e vir para a condição de cidadão participante. Não dá para a gente ficar esperando. E aí eu vou reproduzir uma fala que eu tive esses dias numa reunião, onde as pessoas falavam que as crianças de Camaçari perderam o ano letivo. E aí colocava-se muito a culpa no gestor. E eu, na minha fala, eu fiz questão de reafirmar que a culpa também é do gestor, mas a culpa também é da família. A culpa também é da sociedade. E aí eu fiz questão de reafirmar o seguinte: Ademar, ele tem culpa sim, Ademar, ele é culpado. Mas mais culpado do que Ademar é o pai de família que não participa, que não vem para o enfrentamento, que não vem cobrar as ações. Porque em outros estados, em outros países, algumas pessoas fazem manifestação, né? O que foi a Primavera Árabe? A Primavera Árabe, um homem, ele tocou fogo no próprio corpo porque ele não conseguia mais sofrer, né? E aqui, por que a gente não vê essa sociedade de Camaçari participando? Por que a gente não vê os pais e mães presentes? E aí, quando você vê algum segmento social, e aí eu parabenizo aqui o nobre vereador Gilvan, enquanto pai de criança especial, consegue mobilizar uma categoria para apresentar que existe sim uma demanda das pessoas com deficiência física. Porque você imagine, Gilvan, nos últimos 4 anos, se não fosse a sua atuação, outro dia eu vi você lá na Praia de Anebep com os cadeirantes, né? Eu até fiz questão de reafirmar isso. Porque assim, imagine se essa sociedade não apresentasse que existe sim uma demanda das pessoas cadeirantes que querem ir à praia. Em outros estados você tem rampas onde as pessoas descem e chegam lá na praia tomar banho e depois voltam. Aqui a gente não consegue ter nem mais praia, né? Porque, enfim, o caos está instalado. Então, assim, hoje, as mulheres, os homens e toda a sociedade, elas precisam se organizarem, né? A culpa não é só do gestor que faz com que não tenha aula. A culpa também é da sociedade que não participa. E aí eu quero encerrar reafirmando a importância dos homens e das mulheres participarem desse enfrentamento. E mais do que os homens e as mulheres, eu acredito que se a gente, e eu sempre falo, né? Quem tem sua dor é que geme. Se as usuárias do centro de referência, que são milhares, né, Suzana? Não é nossa coordenadora do centro de referência. Elas não participarem dessa luta, né? As mulheres desempregadas não reafirmaram o seu papel enquanto mulher que está desempregada, né? As estudantes, as mulheres que não têm acesso à creche, infelizmente, não só a Secretaria da Mulher vai acabar, mas sim toda e qualquer outra política. E aí quem tem dinheiro vai colocar seu filho na escola em tempo integral, né? Mas quem não tem dinheiro, seu filho vai ficar sendo alvo fácil para ficar
comunidades violentas, como a gente está vendo aqui em Camaçari. Porque as comunidades de Camaçari, os moradores de Camaçari, não conseguem nem se mobilizarem, vereador Gilvan, para cuidar de sua própria praça. Imagine. Recentemente nós tivemos um fato lá em Anebep, que as praças de Anebep estão tomadas por bares. Né? Com a retirada das barracas de praia, o gestor público de Camaçari, né, que aí com uma medida emergencial irresponsável, porque Ademar, não sei o que passa pela cabeça dele, ele pegou as praças e doou para os barraqueiros. Agora você imagine as praças públicas e espaços da coletividade sendo tomadas por mesas e cadeiras. Né? E aí, cadê essas famílias que usam as praças? A gente vai ficar cada dia mais recuada nos nossos próprios lares. E as crianças vão ficar no vício da internet, sem sociabilizar, ou então a gente vai continuar tendo uma apologia à alcoolemia, porque a sociedade não consegue debandar e dizer que as praças são espaços públicos. Então, eu fecho a minha fala dizendo que mais culpado do que qualquer gestor, mais culpado do que qualquer entidade civil, é também a sociedade. A sociedade que no seu afã, na sua posição de egocêntrica, não consegue participar das ações da sua cidade. Então, ou a gente reconhece que o nosso papel de cidadão é ser cidadão participativo, ou então vamos continuar vendo crianças. E aí não adianta você dizer que é contra o aborto, porque o aborto já teve 3 meses e hoje tem 20 anos, a partir do momento que você não participa. Porque tanto faz você morrer com 3 meses ou com 20 anos, com a bala perdida ou achada. É isso.